Então, boa tarde a todos. Vamos dar sequência à nossa disciplina. Hoje com o tópico de elaboração de projetos propriamente dito. Como eu informei nas aulas anteriores, é um projeto, qualquer que seja ele, de qualquer natureza, pensando na nossa área, que é projetos de empreendimentos aquícolas, não importa se você vai fazer um frigorífico, se você vai fazer produção de camarão, se você vai fazer rã, se você vai fazer piscicultura comercial, tanque-rede, não importa o que você for fazer, basicamente você tem que, número 1, respeitar o Código Florestal, número 2, a Política Nacional de Recursos Hídricos, número 3, a legislação própria para aquicultura, se tiver, e evidentemente tudo isso em cima do colchão chamado Lei de Crimes Ambientais. Então, hoje, o que a gente vai ver? Excetuando-se a parte de legislação, que é o que a gente já viu, que são as leis que fundamentam qualquer projeto, que é a base, qualquer projeto que estiver fora da lei já está errado, na natureza. Então, excetuando-se essa parte de leis, agora a gente vai ver o que um projeto tem que ter. Então, assim, não existe para a piscicultura especificamente, ou para empreendimentos aquícolas, o mínimo que precisa ter. Tem alguns critérios que é definidos na resolução CONAMA 4.413. Entretanto, o que a gente vai ver hoje são alguns critérios que eu tenho adotado há alguns anos já em projetos, que à medida que vai se passando o tempo, você vai evoluindo e adotando, mas não existe uma regra geral para adotar, ou um modelo a ser seguido. Vamos pensar assim, o que existe são alguns critérios que a gente tem que atender, tudo ele dentro do arcabouço legal. Positivo? Então tá aí, critérios mínimos por Zacarquim e pela resolução CONAMA aí, 413. Então, vamos lá. Primeiro passo de qualquer projeto, no start, fora, se você quiser colocar um subitem aí antes da identificação, se você quiser colocar um item de apresentação, que é você fazer um breve texto abordando o que se trata o teu respectivo projeto, pode colocar. Então, se você quiser, antes desse 1 aí, coloca 1/0 ou 0, coloca a apresentação, que você vai fazer uma apresentação. Esse projeto trata-se de um projeto para licenciamento, para um frigorífico, de natureza de abate animal, ou trata-se de um projeto de piscicultura comercial, que vai abater tilápia, lá, 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 lá. Então, se você quiser colocar uma apresentação, é interessante. Mas fora a apresentação, se você não é um item obrigatório, o que é obrigatório é você identificar. E aí você tem que fazer distinção do que é o quê. A identificação, identificação do empreendedor, ou seja, quem que vai ser o responsável pelo, pelo empreendimento, ou pelo que você está fazendo, quem que é o CPF ou o CNPJ que vai ser o responsável que vai tomar a multa em caso de qualquer eventualidade. Então, você vai ter que dizer quem que é o produtor ou a empresa que está responsável. Vai colocar o nome do produtor, CPF, RG, endereço de correspondência aí da casa do cara ou da empresa. Se tiver caixa postal, coloca, e-mail, telefone, tudo que for possível para localizar a pessoa. Dentro da identificação ainda, você vai colocar assim, identificação do empreendimento, porque o empreendimento é aonde que vai ser gerada a licença. Então, é diferente do empreendedor. Então, identificação do empreendimento, se for uma área rural, tu vai colocar a área do imóvel, a matrícula do imóvel, o INCRA, é, como chega nessa propriedade, o endereço dela. Por exemplo, se for uma área rural, tu vai colocar lote rural 34, qualquer coisa, Gleba, do Rio Azul, cidade de Palotina, área de 10 alqueires, matrícula 2114, alguma coisa assim, e assim por diante. Então, você tem que descrever exatamente
é a identificação do imóvel. O outro ponto dentro da identificação de imóvel é você colocar quem que é o dono desse imóvel, porque necessariamente nem sempre o empreendedor ou o cara que vai estar tá pedindo a licença é o proprietário do imóvel. Por exemplo, você pode ter uma área arrendada de alguém, fazer um arrendamento agrícola qualquer aí, tem pessoal que é bem comum na área agrícola, o pessoal faz para soja, para gado e afins, dá para fazer para aquicultura, mas você pode, por exemplo, arrendar uma área de soja, sei lá, por 10 anos e pegar esse arrendamento e fazer o licenciamento na área e você fica o titular da licença e pode tocar a licença numa boa. Só que a hora que você for identificar a matrícula do imóvel, você vai ter que apresentar a matrícula, vai estar no nome da outra pessoa, não na sua. Então, o licenciamento sai no seu nome, mas a matrícula está no nome do proprietário. Daí, junto com essa identificação, você tem que apresentar o contrato de arrendamento lá quando for fazer o cadastro no SGA que a gente viu aula passada, lá no SIGA. Se eu voltar às aulas anteriores e pegar uma licença, a aula anterior aqui, deixa eu ver, vamos catar uma licença. Eu lembro que em algum momento aparecia licença. Aqui. Então, aqui, ó, se você catar aqui, ó, tem identificação do empreendedor. Essa identificação do empreendedor aqui é que vai constar na licença. Então, quando você lá no projeto coloca a identificação, o nome do cara, o CPF da pessoa, aonde que ele mora, RG e tudo mais, é aqui que vai aparecer, é de lá que vem essas informações. E a identificação do empreendimento é aonde vai ser localizada, aonde se destina a licença que está em foco, ok? Então, seguindo o raciocínio. Então, identificação do. Aí você pode até colocar como subitem ou colocar como itens separados, um, dois, três. Isso é critério de vocês. Depende de cada um, faz como quer. É, mas seguindo a parte de identificação, são três identificações que você vai ter que fazer. Vai ser o responsável técnico pelo empreendimento. Bom, se você é um engenheiro, tu vai colocar. Vamos pegar aqui, pegar o meu caso. Engenheiro Carlos Eduardo Zacarquim, formação engenheiro de pesca, engenheiro de segurança, CREA 73314 e assim por diante. Meu endereço de correspondência, meu e-mail de correspondência. Por quê? Porque os órgãos ambientais, geralmente, quando tem algum tipo de pendência do seu projeto ou tem alguma correçãozinha que pode acontecer, eles vão responder, eles vão notificar o engenheiro, não o produtor. Então, eles notificam o engenheiro, pode ser por e-mail. O IAT geralmente notifica por e-mail, tá? E às vezes também manda um ofício, sim, para você no seu endereço de correspondência. Então, essa identificação do profissional tem que ser feita e é bem importante. Positivo? Então, identificação, primeiro passo. Nome do produtor ou responsável que vai ser, que é o donatário da licença, identificação da área com o proprietário, identificação do responsável técnico com título, formação, endereço de correspondência, e-mail, CPF, tudo que tem direito. Positivo? Segundo ponto e muito importante é localização do empreendimento. Como chegar no empreendimento? Eu percebi ao longo dos anos que às vezes o pessoal considerava ou jogava embaixo da gaveta, vamos pensar assim, alguns projetos, porque o cara não sabia chegar na área. Porque o cara colocou quem que é o cara, onde é, mas não deixava bem claro, ou de forma bem fácil de se encontrar, como chegar na propriedade rural. Então, o como chegar é de fundamental importância. E aí, amigo, peque pelo excesso, tá? Então, o ideal é você fazer uma planta de localização do empreendimento, assim, delimitando a poligonal com as coordenadas geográficas, admitindo até o erro de 30 metros. Isso aqui é uma indicação do próprio IAP. Então, o que que você vai fazer aqui? Eu sugiro você
colocar um mapinha, assim, pode ser até do Google, se você quiser colocar, é, escrevendo o texto, como o cara chegar, e ainda aqui com os caminhos, assim, onde você colocar. Então, isso aqui eu peguei pelo tempo, assim, porque os mapas anteriores, lá no início da minha carreira, eu colocava bem mais simples, assim, e eu via que o pessoal tinha um pouco de dificuldade. Então, você vai aprimorando. Então, o como chegar é super importante. O cara sai, ó, saindo de Palotina, via rodovia tal, sentido assim, segue por tantos quilômetros até a entrada do Santuário Nossa Senhora de Salete, que daí o cara vira à esquerda, deste ponto segue mais tantos quilômetros por estrada, depois vira esquerda, direita, até chegar lá. E daí aqui, o ideal, aqui não tá, mas é onde você tá, já se tá com o polígono, e aqui na área, se você quiser colocar o mapa em destaque, exemplificar a área que é o projeto que você está com atuação. No projeto, no corpo do projeto, eu também coloco as coordenadas centrais, porque às vezes o cara coloca no GPS e daí não consegue achar, se você não tem coordenadas. Ou às vezes se ele não imprime, se tem um mapinha para chegar aqui, ele pelo menos coloca as coordenadas de GPS e resolve a vida. Tudo bem? Então, pequem pelo excesso, no tocante como chegar. É bom estar bem especificado. Eu coloco não só a informação em texto no projeto, quanto no mapa, e inclusive com o texto no próprio mapa para não ter erro mesmo, assim, o cara se perder. Positivo? Dando sequência, então, um terceiro ponto, vamos pensar assim, que pode ser como subtópico ou tópico, é a condição ou diagnóstico da propriedade, condição atual diagnóstico. O que você vai fazer? Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Para você dizer que uma pessoa está doente, você tem que fazer um diagnóstico, os exames da pessoa para você dizer se o cara está doente ou não está. Então, na engenharia, antes de você falar para o IAP o que você quer fazer, você tem que mostrar para ele como tá. Então, assim, não adianta querer burlar coisa aqui que depois pode até te prejudicar. Então, assim, na descrição ou condição atual, você não vai fazer julgamento de mérito das coisas. Você só vai falar o que é de fato. Então, a descrição atual, você vai fazer um mapa de uso de ocupação de solo, vai quantificar as áreas de matas, tanto APP quanto reserva legal. Lembra lá que tem as condicionantes lá do Código Florestal, que tem o quanto que é quanto de cada. Se for áreas acima de 4 módulos fiscais, ele vai ter que ter reserva legal. Se não for, vale o cômputo entre reserva legal e APP, ou pode ser só APP, até 20% da propriedade. Então, tem uma série de condicionantes que você tem que respeitar. Quanto que o cara tem de agricultura, quanto que o cara tem de pastagem, se o cara tem produção animal ou se não tem, e daí produção animal não é aquela galinha que o cara tem, um galinheirinho, as galinhas soltas no pátio ou uma baiazinha lá que o cara tem 2 porquinhos que ele engorda, ou um viveiro lá que ele tem, ou popular açude, porque viveiro é produção comercial, açude é para lazer. Então, é, é, se o cara tem um açudinho lá que ele tem só para comer ou para lazer. Então, aí quando eu falo produção comercial, você vai colocar o que é comercial mesmo. Produção animal é o que é comercial. Então, é aviário, granja de suínos, é viveiro de piscicultura comercial e afins. Então, veja, se você pensar que uma plantação de eucalipto é comercial, você tem que colocar lá que a plantação de eucalipto não é floresta, tá? Aí é cultivo, né? Aí entra na categoria agricultura ou pastagem. Pomar, se você está tendo receita do teu pomar, daí você tem que categorizar diferente no teu mapa. Pomar, você está tirando fruta, então não é floresta. Porque às vezes a pessoa vê a árvore lá, vai achar que é mata ciliar ou reserva legal, e se você condicionar no teu projeto que é reserva legal ou mata ou qualquer outro tipo de árvore, aí ele entra no cômputo dos 20%, só que depois você não pode mexer, nunca mais. Uma vez aprovado, ou se estiver dentro do CAR, né? Lembre que seu projeto também, ele tem que estar condizente com o CAR. Então, se o CAR fala que você tem 10 hectares de agricultura,
o teu projeto não pode aparecer 20 hectares de agricultura, hein? E ao mesmo tempo mata ciliar. Então, se teu projeto no CAR lá, que é o Cadastro Ambiental Rural, que foi feito, você tem uma área de mata que diz que você tem 5 alqueires de mato, por exemplo, para arredondar a conta, 5 alqueires de mato. Teu projeto não pode ter um alqueire de mato. Para onde foi o resto do mato? Então, assim, das duas, uma, ou o CAR está errado, precisa ser corrigido. Aí você tem que entrar com o processo lá, entrar no cadastro, no Siscar lá e alterar e corrigir esse teu cadastro do CAR, ou o teu projeto é errado. Então, ele tem que ser condizente. Então, você vai fazer um levantamento de uso de solo. Se não me engano, a gente já fez esse mapa. Vocês devem ter feito mapas de uso de solo ou em sensoramento remoto ou geoprocessamento. Então, você tem que fazer o quantitativo dessas áreas para identificar a área de mato ciliar, a área de agricultura, a área de pastagem, a produção animal que você tem e qualquer outra área que você acha relevante. Às vezes eu não tô lembrando aqui de alguma área que não seja considerada, mas você tem que identificar e avaliar. Além disso, junto com essas áreas, você vai fazer uma descrição dessas áreas, é, é, descrevendo, por exemplo, o grau de tecnificação. Vou dar um exemplo. Agricultura, ou a área de agricultura, por exemplo, você pode, no teu projeto pode estar assim, lembre-se que você está fazendo um diagnóstico da propriedade, ou quando está relatando a situação atual da propriedade. Então, o leitor, que vai ser um fiscal do IAP, ou do IAT, melhor dizendo, ele vai estar na condição de leitor, então ele tem que entender o que você está querendo falar. Então, vamos pensar assim, você vai estar descrevendo uma área, então você vai escrever assim, a propriedade possui 10 hectares de cultivo de agricultura no plantio de soja, milho, trigo, qualquer coisa. A modalidade sistema de tecnificação é alto, pois trata-se de plantio direto, que ele faz plantio direto, com sistema de terraceamento e assim por diante, que vocês devem ter visto em manejo de bacias hidrográficas. Ou, por exemplo, a propriedade tem 5 hectares de pastagem. O nível de tecnificação de uma pastagem é baixo, você só faz roça ou poda, ou qualquer tipo de manejo que tu faz. E descreve o que é, se só tem gado de corte, gado de leite, se tem, se não tem, e afins. Então, uma sugestão é você fazer a descrição, mas essa descrição pode ser na forma de tabela. Por exemplo, você faz uma tabela com a descrição da área, aí do lado você coloca a descrição do que é, por exemplo, pastagem. Daí do lado uma coluna com a área, aí do lado uma coluna com grau de tecnificação e o manejo. Você pode criar outra coluna com manejo, mas isso é sugestão, né? Ou se não, você descreve, mas evitem colocar textos tudo junto. Por exemplo, vou fazer descrição da área, daí você coloca um textão gigante que dá 2 folhas descrevendo mata, reserva, agricultura, pastagem. O cara dificilmente ele vai pegar e ler linha por linha. Então, sim, o ideal é você separar por tópicos. Áreas de matas, coloca tópico, reserva legal, área de preservação permanente. Área de agricultura, descreve agricultura. Pastagem, ou se você quiser, coloca um subtópico de produção. Unidades produtivas, daí tu coloca agricultura, tanto, pastagem, tanto, produção animal, tantos animais. Por exemplo, produção animal, você vai colocar frangos de corte, tantos mil frangos de corte, grau de tecnificação alto, ou piscicultura comercial, tantos hectares de lâmina de água com 5 peixes por metro quadrado, grau de tecnificação é alto, barra integração, se quiser. Então, essas informações tem que colocar. E por fim, descrito isso tudo, você vai fazer que é o item, na minha opinião, obrigatório, aí, by Zakarkin, e essa descrição dessas ocupações de área também é by Zakarkin. Então, você vai fazer um mapa para finalizar o processo. Então, assim, se você montar uma tabela, é evidente que esse teu mapa
a somatória das áreas de mato ciliar, agricultura, pastagem, produção animal e tudo que tiver direito na propriedade tem que ser igual à área total do teu imóvel. Então, se o imóvel tem 10 alqueires, você tem que subdividir esses 10 alqueires em área de mato ciliar, área de reserva legal, área de agricultura, área de pastagem, área de piscicultura, área de estrada, área da sede, enfim, área de circulação, área de qualquer coisa que você quiser colocar lá que você acha relevante para descrever essa propriedade. Mas você tem que dar o quadro geral. Lembrando que aqui nessa fase você não vai fazer mérito do que está certo e está errado. Então, se o cara, por exemplo, deveria ter 30 metros de mato ciliar ali, porque tinha um rio que ia falar que você tinha que ter 30 metros, mas na verdade ele tem dois. Não importa, agora não é a hora de você falar que ele tem que recuperar o rio. Agora é a hora de você falar assim, ó, a área do cara é essa aqui, ó. A mata ciliar dele aqui nesse trecho é só 2 metros mesmo e é o que tem, é o diagnóstico. Então, não é momento de fazer mérito de situação certa e errada. É momento de só descrever a situação que você está encontrando. Positivo? Então, partindo desse ponto, vamos, vamos só recapitular. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto tópico. Necessariamente não precisa ser o 1, mas você tem a identificação, depois você tem a localização do empreendimento, você tem o diagnóstico total da área com o mapa. Terminando essa fase, você vai aí sim para a fase de características técnicas do empreendimento. Então, você pode colocar como subitens isso aqui que você está descrevendo aqui, que eu estou descrevendo aqui, ou você pode colocar como um único tópico, desde que fique bem sucinto e claro para ser entendido. Beleza? Então, você vai relatar justificativo e descrição justificativa da distribuição dos viveiros, número de estrutura de cultivos propostos. Por exemplo, você vai escrever qual o número de viveiros, dimensões desses viveiros, largura, comprimento, como que não é esses viveiros, área de canal, a base disso aí, enfim, absolutamente tudo que está envolvido na parte de produção, forma, tamanho e formatos dos canais, mecanismo de drenagem, se é demonge, se é outro dispositivo, por exemplo, tipo cachimbo, a demanda hídrica desse empreendimento, conversão alimentar aparente, porque que a conversão alimentar você vai identificar se o cara se o cara tem quanto de ração vai ser utilizada. Enfim, se descreve absolutamente tudo que tem para ser empregado nesse empreendimento. Beleza? Tudo, literalmente tudo, você vai descrever. Não só os viveiros, formato, área, profundidade, forma de canal, o tamanho, quantos aeradores que o cara vai colocar, demanda hídrica, demanda de oxigênio, enfim, tudo. Tudo, tudo que vocês achar conveniente, que envolva o teu projeto, que você está planejando, tudo que vocês viram lá em engenharia para agricultura, entra aqui. Descrição geral. Descrição do processo produtivo adotado. Modalidade de cultivo e porte, principalmente. Espécie. Lembra que o porte, a modalidade do cultivo e a espécie, e juntamente com a área da aquicultura, eles vão dizer que porte de licença que você vai ter. Então, você tem que estar bem especificado isso aqui no teu projeto. Além, lógico, no SGA, você já vai ter que descrever para ele te... Você já tem que estar com o projeto pré-pronto, para daí você colocar lá no SGA essas informações, para daí depois você inserir o anexo ao projeto. Então, modalidade de cultivo, espécie, aquisição de alevinos, processo produtivo, se engorda, alevinagem ou se é misto, conversão alimentar prevista, estimativa de quantidade de ração utilizada, de espécie, criação, calagem, se vai ter probiótico, se não vai, enfim, tudo. E daí é o seguinte, aqui você vai literalmente descrever. Então,
na modalidade cultivo ou porte. O presente empreendimento trata-se de uma piscicultura comercial destinada à engorda de tilápias, por exemplo, é, em sistema de integração Cevale, Copacol, com estocagem de 5 peixes por metro quadrado, o peixes sendo alojados com, sei lá, 15 gramas e retirados com 1 quilo, porte médio de 900 gramas, enfim, tudo. Tudo que vocês acharem. Vou pegar os alevinos da onde, lembra que tem na lei que pede da onde que vem o alevino, então o alevino será fornecido pela cooperativa agroindustrial Cevale, ou Copacol, ou qualquer outra integração, ou do Sgarbi, ou de qualquer outra empresa. Enfim, tudo. A aeração. Serão utilizados tantos aeradores, tantos aeradores para cada hectare, pensando no consumo de oxigênio de tantas miligramas por litro, por tantos mil peixes. Lembra, em engenharia de agricultura, a gente fez essas contas, então fazer essas contas aqui todas para apresentar. Despesca, como vai ser? Vai ser mecanizada? Não vai? Vai ser, vai ser por rede de arrasto? Quem vai fazer? Como vai ser? Em que tamanho que despesca? Quantas vezes por ano? Que é uma informação muito importante, porque hoje, por exemplo, na outorga, a despesca é um ponto relevante para o cara que dá outorga ou não, porque despescas maiores que um ano, tua demanda hídrica é muito maior que se imagina, porque pense uma piscicultura de 10 hectares de lâmina d'água, 100 mil metros de lâmina d'água. Aí você tem 2,5 metros de profundidade. Você tem 250 mil cúbicos de água lá no teu projeto. Então, se você despesca a tua propriedade inteira 2 vezes por ano, você não tem 250 mil que você tem 500 de demanda hídrica, 1.000 cúbicos por ano, mais a renovação desses ciclos. Então, é um volume bem considerável que o pessoal bate em cima para gastar menos. Então, hoje já está se usando bastante probiótico, então você tem que relatar esses probióticos, se você for usar, qual probiótico vai usar, em que fase e como vai usar, e assim por diante. Além disso, na despesca, ou não está aqui, tá aqui. Além disso, você vai ter que fazer, você pode colocar no mesmo tópico ou em outro tópico, métodos de tratamento de efluentes gerados. Então, você vai chegar e vai falar os métodos de efluentes de tratamento gerado, então qual o método que vai ser empregado, se é lagoa de decantação, se é regime seriado de lagoa, se é tratamento primário, secundário, terciário, se é biofiltro, se wetland, enfim, o método que você achar conveniente no teu projeto é o método que você vai ter que descrever aqui. Aí entra tamanho, formato, volume e tempo de retenção hidráulica, principalmente. Tamanho, formato, volume, porque assim, não tem uma regra de tamanho, que eu falei nas aulas anteriores. Por exemplo, uma condicionante que está agora na lei a área, tamanho, a área de decantação. Mas se você pegar, não tem uma regra específica para dizer o tamanho que tem que ter essa decantação. Via geral, em média, os caras colocam 5% da área de lâmina. Então, se você pensar para uma área de 100 hectares, 100 hectares, perdão, 10 hectares, que seria 100 mil metros, você teria que ter 5 mil metros de lagoa. Mas isso não é regra, porque você pode. Já fiz projetos com áreas menores, já fiz projetos com áreas maiores. Então, o que você tem que justificar, entre outras coisas, eu acho que vale mais pelo tempo de retenção hidráulica, ou seja, é o tempo que a água vai circular nessa lagoa de decantação, porque se o objetivo, por exemplo, se você vai fazer uma lagoa de decantação, se ela ficar 10 dias decantando é uma coisa, se ela ficar 2 dias decantando é outra coisa. Então não adianta às vezes ser um tamanho enorme
mas um volume pequeno que vai ter um tempo de retenção hidráulica baixo. Então, às vezes, essa relação área-tamanho ajuda na questão do tempo de retenção hidráulica. Além disso, o que é obrigatório também é compostagem, né? O que você vai fazer com seus peixes mortos, né? Você não pode queimar, porque não é permitido, você não pode jogar fora. Então, você tem que fazer hoje o destino ideal é a compostagem, que aí tem obrigatório também, na questão do licenciamento. Então, você tem que escrever essa compostagem, qual que vai ser o método adotado, e além disso, orientar a pessoa de como tem que fazer essa compostagem. Se é câmara de 2x2, 1x1, tamanho, altura, dimensões, cada célula, quantas células o cara precisa ter. Vocês devem ter visto também isso em tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos. Beleza? Aí nós partimos por um quinto plano, vamos pensar assim, ou quinto tópico, que seria aí o plano de controle ambiental ou orientações gerais a que ser feito. Então, uma vez que você descreveu todo o teu empreendimento, então até aqui você tinha, até o item 3 você tinha a condição atual da propriedade com o mapa, e a partir do item 4 você começou a descrever teu empreendimento, como que ele vai ser. Vai chegar o momento que você vai ter que fazer um mapa desse empreendimento com layout bonitinho, do jeito que você deveria fazer. Então, o plano de controle ambiental, ele é um composto misto assim, entre o que você propôs no item 4, que é a descrição do teu empreendimento, e aí sim, agora você vai fazer a avaliação do que deveria ser a propriedade. Lembra que eu disse na aula de licenciamento lá, ou na aula de legislação, que o projeto não pode estar fora da lei, porque já está errado na natureza. Então, é aqui no plano de controle ambiental, que é o seu projeto que você vai executar, que você vai arrumar o que está errado. Então, se lá no diagnóstico você não fez juízo de causa, é agora que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui você vai escrever, por exemplo, bom, lá aquele pedaço da propriedade onde tinha apenas 2 metros de mato ciliar e deveria ter 30, o produtor vai ter que recuperar a área de mato ciliar de tantos alqueires destinados a compensar a chegar aos 30 metros faltantes de mato ciliar que ele deveria ter e não tem. Lá na questão da reserva legal, o cara tem mais de 4 modos fiscais e ele precisaria ter reserva legal. Lembra que eu falei que reserva legal até é aquela coisa, ainda tem uns anos para ser implantado. Mas como está na lei que você precisa pôr, o cara pode até não colocar agora, mas em algum momento ele vai ter que colocar. Se vai colocar é outra história, porque, como eu disse, da vez passada estava para vencer, o pessoal deu mais prazo, chutou mais 20 anos. Então, assim, ainda tem um prazo até 2008, até 2028 para ser implantado essas questões de mato ciliar, de reserva legal. Mas o cara ainda tem prazo para implantar. Então, o que você precisa fazer? Se ele tem legalmente que pôr, você vai ter que mostrar no mapa e explicar o quanto de área que ele tem que pôr e fazer a sugestão. Você não precisa. Lembra que a recuperação de mata pode ser, entre outras coisas, abandono. Então, você pelo menos tem que sugerir as opções. O cara pode fazer plantio intercalado, pode fazer uso comercial numa parcela de 50% dessa reserva legal, desde que ele não faça corte raso de toda a área. Então, ele pode plantar, por exemplo, eucalipto para usar comercialmente uma parte da reserva legal. Então, essa descrição de recuperação tem que estar no seu projeto, porque senão, por exemplo, você vai mandar teu projeto, o cara vai ver que a propriedade tem mais que 4 módulos fiscais, ele vai fazer a conta que ele precisa ter 20% de reserva legal, entre a área de preservação permanente e reserva legal. Então ele vai falar, bom, o projeto aqui não tem 20% de reserva legal, tá errado. Devolve teu projeto e acabou a história. Simples assim, porque teu projeto na parte legal está errado. Então, a parte de recuperação de mato ciliar é a mesma história. Então,
você também vai ter que fazer essa questão de falar, ó, bom, aqui você tem tinha apenas 2 metros, se você quiser no mapa, você até coloca cota no mapa, né? Dizendo que precisa ter mato ciliar e boa. Então você tem que mostrar quanto que ele tem que recuperar para chegar nos 30 e quanto de área isso corresponde em termos de hectares ou metros quadrados, se for o caso. Além disso, você vai descrever a questão de recuperação, se de qualquer outra estrutura, por exemplo, se tiver, por exemplo, de fazer recuperação de estradas, vossorocas ou qualquer outra coisa do gênero. Então, por exemplo, às vezes teu projeto é de piscicultura, mas o cara não tem o sistema de terraço eficiente. E daí, acima, a montante da tua piscicultura, o cara tem lavoura. Aí se o terreno, você está fazendo a piscicultura na parte baixa e em cima tem a lavoura. Daí se o cara não tem sistema de terraço eficiente, o que que pode acontecer? Na primeira chuva torrencial que der, toda a área, toda a terra que vai correr da lavoura, cai tudo dentro dos viveiros. Vai assorear os viveiros e pode matar peixe, pode acontecer um monte de situação. Então, é, é importante você lá no PCA você descrever, olha, precisa corrigir os sistemas de terraço, poderia ser usado terraçamento base larga, base alta, base média, em função da declividade do terreno, e afins. Beleza? Você pode até usar o sistema de Gleba, que é o que a gente vai ver aula que vem, que são os índices, os parâmetros ambientais para discussão de projetos a nível ambiental, daí a nível geral, tá? Não é especificamente para piscicultura. Aqui a gente está falando com foco em empreendimentos aquícolas, não geral. Opa, desculpa. E daí você vai, uma vez que você terminou essa parte de descrição do teu projeto em si, com toda a descrição do que é, tamanho de viveiro, área, estrada, área de circulação, área de sede, as construções que estão envolvidas, porque você tem que mostrar no mapa a área que envolve essas construções e tudo mais, você faz um mapa desse PCA, que também pode ser chamada Projeto de Piscicultura Comercial barra PCA, e daí sim vai estar lá. Daí lá no teu mapa, que você vai fazer do teu projeto barra PCA, vai estar a recuperação das áreas de matilhar, recuperação e implantação de reserva legal, recuperação das estradas, a área dos viveiros e a nova reformulação da tua propriedade. Porque vamos pensar assim, se aqui na situação atual você tinha uma área de mato ciliar, uma área de agricultura, uma área de pastagem, quando você vai colocar teu empreendimento de piscicultura, algumas dessas áreas aqui vão ser perdidas. Então, lá quando você for lá no PCA, quando você vai fazer seu mapa, sai, por exemplo, agricultura e pastagem e entra piscicultura comercial. Quanto disso? Aí você vai ter que fazer o balanço. Lembrando que, assim, a soma das áreas no PCA também tem que ser igual à área total da propriedade. Não pode faltar área. Beleza? Uma outra coisa que é bem comum, principalmente as escrituras mais antigas, que dificilmente a área de uso, ocupação do solo vai bater com o que está na matrícula do imóvel. Por exemplo, o cara lá na matrícula do imóvel tem 10 alqueires, 24 hectares, ponto 2. Então, o cara tem 10 alqueires, mas daí você vai ver, faz o mapa de uso do solo, o cara na verdade está usando 25. Tá sobrando 1 hectare. Porque assim, lá nas medidas antigas, quando o pessoal fez divisão, não fez o gel, tá com uma área maior. Como é que se compensa isso? Geralmente eu uso a área que ele tem maior para equalizar isso aí. Por exemplo, se na agricultura ele tem mais da metade dessa área dos 10 alqueires em agricultura, eu faço a equalização das áreas em função da área maior. Por quê? Porque o teu projeto não pode ser diferente da escritura, né? Se a escritura fala que o cara tem 10 alqueires, ele tem 10 alqueires, abre aspas. Ele pode estar até usando um pouco mais, mas na lei, o que vale é o que está no papel.
Então, você faz esse balanço. Se na pastagem ele tem a maior área, você equaliza as áreas. Eu tenho por mim, equalizo as áreas ajustando pela pastagem. Ou, se está meio uniforme, você distribui uniforme entre as áreas. Esse é ajuste de área para bater teu mapa ser condizente com a escritura. Beleza? Além disso, no PCA, pode estar dentro do PCA ou pode ser um tópico à parte do PCA. Os impactos ambientais. É claro que você está fazendo uma produção comercial, você vai ter impacto sobre isso. Então, o impacto, você vai ter que descrever os potenciais impactos gerados pelo empreendimento, vai falar as medidas que podem ser usadas para mitigar, é, as medidas compensatórias. Por exemplo, você vai produzir peixe e vai ter uma conversão alimentar aparente aí de 1,42, 1,43. Isso vai dar um volume de ração, vai dar um volume de nitrogênio e fósforo que vai ser disponibilizado na água. Como é que você corrige isso aí? Vai colocar macrófita lá na lagoa de decantação? Corrige? Não corrige? Vai dar escape de peixe? Vai dar escape. Como é que você corrige? Vamos colocar tela na saída dos monges, vai ter a lagoa de decantação que a gente vai colocar predador. Então, você tem que aponta o que pode dar de erro, mas também aponta as medidas que você vai usar compensatório. É. Além disso, você tem que explicar também as características do processo produtivo e a recuperação de áreas degradadas, que eventualmente pode acontecer, né? Por exemplo, você vai fazer a captação de água de um rio. Beleza, vai instalar uma estrutura de bombeamento. Então tá, então a estrutura de bombeamento que você vai usar para você chegar na estrutura, você não vai colocar uma bomba de 400 quilos nas costas e levar lá no braço no rio. É lógico que você vai ter que levar ou com um guincho ou com a própria escavadeira hidráulica. Então, assim, vai abrir um acesso lá para você chegar. Que você vai abrir para instalar a bomba, você tem que falar que vai abrir para instalar a bomba, mas depois você vai falar, olha, o acesso utilizado para a captação de água do rio será logo após a implantação, será recuperado, será plantado árvore, será, enfim, será abandonado, será cercado, será feito qualquer coisa. Então você tem que apontar o que tu vai fazer, e apontar a medida que tu vai usar para compensar o teu erro. Teu erro não, teu manejo. Além disso, sim, principalmente para empreendimentos de médio e grande porte, mas a LAS já está requerindo isso, é, você identificar e mensurar os impactos nas fases de instalação, tá? Aí eu sugiro você colocar um tópico à parte e para você descrever as etapas da instalação do projeto para facilitar o uso disso aí. Então você vai ter que escrever lá. Fase um, limpeza da área. Fase 2, locar as estruturas. Lembra lá de engenharia para aquicultura. Fase um, limpeza do local. Saiu o licenciamento. Então, o que que você vai, ou qual que vai ser, quais que vão ser os seus procedimentos de execução do teu empreendimento aquícola? É isso que você tem que escrever aqui. Então, primeira parte, limpeza da área. Tem que limpar, porque às vezes o cara tem lavoura plantada, às vezes o cara tem pastagem, então tem que remover a camada superficial. Então, limpeza do local. Locação das estruturas. Serviço de terraplanagem. Posterior ao serviço de terraplanagem, locação das estruturas hidráulicas. Ou junto com a terraplanagem, locação das estruturas hidráulicas. Instalação dos dispositivos hidráulicos, bombas, estrutura de bombeamento, canais de abastecimento e afins. Instalação da rede elétrica. Instalação dos sistemas de alimentação, e assim por diante. Descrito tudo isso que você vai fazer, tu vai falar assim, bom, recuperação das áreas degradadas, que eventualmente você pode ter feito acesso para bombas, então tu vai ter que plantar uma grama, vai ter que plantar um mato, e assim por diante. Eu esqueci de falar aqui, ó. Aqui nesse recuperação, já estão pedindo, tá? Se você, por exemplo, na lagoa de decantação, o que que você vai fazer com o lodo da lagoa de decantação? Já me pediram em alguns projetos.
que eu iria fazer com o lodo? Vou jogar na lavoura, vou jogar fora, porque na despesca vai gerar lodo, principalmente na decantação. Onde que eu vou pôr esse lodo? Vou tratar ele com, com probiótico? Não vou? Como é que vai ser esse tratamento? Então, você tem que descrever essas coisas. Que pode ser esse tópico 6 aí, pode ser um único tópico. Beleza? Então, descrever geral tudo. Absolutamente tudo mesmo que vocês achar conveniente aqui nos impactos e especificar bem claro que você vai, como você vai recuperar ou como você vai resolver, perdão, o problema que você está criando. Além disso, o que nós vamos ter? Vão fazer parte de um projeto assim, calendário de execução de obra, quando que começa, quando que termina, é lógico que depende do licenciamento, então você pode colocar como assim, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, daí colocam a partir do licenciamento. Vai ter que fazer um memorial de cálculo, porque senão da onde você tirou as contas que você justificou lá no teu projeto. Aí não precisa necessariamente para o iate, por exemplo, um orçamento do empreendimento, daí você tem que entregar para o cara que está te contratando. E um item muito importante é o termo de responsabilidade, que esse aqui também pode ir para o IAP, uma cópia, mas você segura ela contigo. Porque aqui nesse termo de responsabilidade, você vai escrever um terminho assim, ó. Vamos dizer que você está. Eu sou o contratante, eu sou o cara que está contratando vocês, assim. Então, eu pedi para você lá na minha propriedade fazer um projeto para minha área. Aí vocês vão escrever um termo que eu vou assinar e reconhecer firme. Eu, Carlos Eduardo Zacarquim, me comprometo a respeitar rigorosamente esse projeto técnico de piscicultura comercial ou de qualquer coisa, qualquer empreendimento, respeitando as diretrizes ambientais segundo o Código Florestal tal, lei de crimes ambientais, lei da resolução da SEDESC, que define a parte de licenciamento para piscicultura, sobre perda de responsabilidade técnica do engenheiro responsável. Daí vai colocar o nome do cara, CPF, dá para ele assinar. Por quê? Não é comum, não é incomum, melhor dizendo, não é incomum. Uma vez que saiu o licenciamento ambiental, o cara, por exemplo, vai na hora de construir, o cara pega e derruba um montão de mato lá e fala que você que mandou, tá? Eu já presenciei isso pessoalmente, tá? Fiz um projeto para um cara, tinha uma área de mato, o cara tinha uma área que era um miolo de mato bem no meio da propriedade. No start, eu já falei para ele que ele não poderia mexer naquele mato lá. O IAT fez o vistoria, olhou, falou: Ó, esse mato não pode mexer, mas já estava no projeto que não era para mexer, daí tudo ok. Saiu a licença do cara, o cara pegou o papel debaixo do braço, o que ele fez? Pegou esse escavadeira e derrubou o mato inteiro. No que ele derrubou o mato inteiro, eu falei: Olha, amigo, minha parte aqui acabou, não tem mais nada para fazer aqui, né? Daí ele: Não, mas você é um engenheiro. Daí eu falei: Não, amigo, você mudou meu projeto já no start, então não tô fora. Pulei fora. O que aconteceu com o tempo depois? Ele meio que fez do jeito que ele achava conveniente, deu uma série de problemas. Ele foi notificado, ele foi multado, né? Porque ele derrubou o mato, teve que plantar o mato de novo e ainda teve uma série de problemas com a piscicultura. Passou um tempo, o cara quis me entrar na justiça contra mim, né? Só que eu tinha o projeto original, ele tinha o projeto totalmente alterado e ainda eu tinha o termo de responsabilidade que ele assinou. Ou seja, ele não podia fazer nada comigo. Então, esse termo de responsabilidade é muito importante, tá? Às vezes, até esses tempos atrás, eu fiz para um colega meu, que era amigo pessoal, ele pediu para fazer, fiz meio de graça, e não pedi, nem pedi ele assinar o termo de responsabilidade, depois começou a dar. Ele foi começar a querer entrar em área que não era para entrar, fazer o que não era para fazer, até bate boca à toa, entende? Se tivesse o termo de responsabilidade, eu ia falar, amigo, você já assinou mesmo, eu tô tranquilo. Então, termo de responsabilidade profissional é importante para o cara assinar, reconhece firma e segura uma cópia com vocês.
se você faz ele assinar e reconhece firma, você anexa no projeto a cópia e manda para o IAP, porque hoje é tudo online, então você vai ter que escanear isso e manda junto com o IAP que ele está já reconhecendo que ele não vai descumprir o projeto. Então, se o teu projeto está dentro da lei e já com o termo de responsabilidade que ele está, é uma garantia a mais para você, porque num eventual desvio que esse cara, de conduta que esse cara fizer futura, você está livre. Então, esse é um dos itens muito importantes para ser feito. É basicamente isso. Você escrever assim, ó, eu, fulano, o nome do cara que te contratou, em cima das leis tal, declaro que cumprirei rigorosamente o que está previsto no projeto, sob pena de perca de responsabilidade do engenheiro responsável. Simples assim. Resolve a vida. E daí, lógico, no final de tudo isso aqui, um mapa de como vai ficar teu empreendimento, considerando tudo o que foi descrito lá no PCA, né? A tabela, sugestão, que facilita visualizar. Aqui, daí, no caso, a sugestão dessa tabela, o ideal você colocar aqui no PCA é uma situação do lado, como vai ficar, né? Você tem uma condição atual e o que vai ficar no PCA, que fica bem claro de visualizar. Beleza? Basicamente isso. Então, assim, só um pouquinho, tomar uma água aqui. Então, na condição atual, eles vão fazer, vai estar a área da propriedade. Então, você vai descrever as áreas de mata, a área de reserva, a área de agricultura, o que que é usado, os córregos que estão presentes, Rio Azul, Córrego Esperança, o acesso à propriedade, as estradas rurais, a escala, norte, coordenadas geográficas desse mapa, pelo menos na delimitação que está. Os lotes rurais que são vizinhos dele, é obrigatório colocar. E o acesso para aqui, por exemplo, Palotina. Aqui está a área total da propriedade e aqui está a descrição: agricultura, reserva, pastagem, a somatória dessas áreas que está descrita lá no diagnóstico que você descreveu tem que ser relativo à área total do imóvel, total das classes ou total da descrição das áreas. Beleza? Lembra que daí lá em desenho técnico você é obrigado a descrever quem que é o engenheiro, quem que é o desenhista, o que que é, se trata do mapa, que nesse caso aqui está a situação atual, mas pode ser condição atual, diagnóstico. Aí esse carimbo, esse selo aqui também não tem uma regra, tem o que você precisa colocar, mas o layout deles pode fazer do jeito que você quiser. Positivo? Aí tá aqui o detalhe, então, do mapa da situação atual, que é literalmente você falar aqui, tá meio ruinzinha minha mata ciliar, mas aqui literalmente tá como tem que ficar a propriedade. É a situação que está atualmente a propriedade. Aí o seu projeto de empreendimento, né? Como vai ficar o projeto, as descrições de canal, a largura, as áreas que vai ser utilizado, a área que tem que recuperar, a área de lagoa de decantação. Enfim, tudo, as estradas, quanto de estrada, tem que estar tudo descrito no teu projeto aqui, a área de canal de abastecimento, a área de canal de drenagem, enfim, tudo que vocês precisam. Beleza? Tá aqui descritivo, um desenho de corte aqui, com o corte para saber a inclinação desses taludes, que profundidade, apesar que isso também vai estar descrito lá no projeto. É legal fazer um desenho de corte, uma vista de corte de um viveiro, se não de todos, talvez dois ou três, para você ter essa tamanho de comprimento de viveiro, declividade de raso, declividade de fundo, fundo dos viveiros, num corte de secção transversal aqui. E daí, por fim, a área da propriedade, o projeto como em si só, por todo ali, preservando ali teu projeto original, né? O projeto aqui com as lagoas de decantação, com as áreas, e tá lá ele aqui respeitando os seus projetos, como é que tem que ser. A área da sede, tem que constar tudo aqui, ó. Se vocês olhar aqui, tem a área da sede, onde vai ficar, como é que vai ficar distribuído, a área de acesso da propriedade. Então, o projeto tem que respeitar essa tua natureza aqui desse teu empreendimento aquícola. Positivo? Aí, vamos agora para a parte do que é os principais erros de projetos que o pessoal costuma errar.
Principais erros que compõem um projeto aí, pela minha experiência. Encher linguiça. Isso aqui é de matar. É assim, aí o cara vai fazer o projeto que ele vai usar tilápia. Daí ele começa um textão, ele copia do Google um texto assim de 10 páginas dizendo que é tilápia originalmente veio do Nilo, com os africanos, e lá lá lá, e lá lá lá, e lá lá lá, lá lá lá, e aquela conversa para boi dormir que não serve para nada. Então assim, o projeto tem que estar claro e sucinto. Então, assim, se vai usar tilápia, então tá, a espécie utilizada será tilápia, gift, nilótica, rendale, não importa qual, alojado com tantas gramas, despescado com tantas gramas, oriunda da piscicultura tal ou segundo disponibilizados pela cooperativa Cevale. Porque lembra que tem que estar a licença, tem que estar, os alevinos tem que estar com a. Os alevinos tem que ter origem, né? Segundo a lei. Então, você tem que descrever de forma sucinta. Área de mata ciliar. Ah, então, a área de mata ciliar, segundo a lei e tal, tem que ter tantos hectares. A propriedade tem tantos, poucos, menos ou mais. Então, o cara tem que recompensar tantos hectares, segundo o artigo 2, artigo 3 da resolução do Código Florestal. Viveiros de piscicultura. A piscicultura terá 10 viveiros de dimensões de tanto por tanto, com profundidade média de tanto, com volume total de tantos metros cúbicos. A renovação de água será tanto, a, a infiltração e a demanda hídrica vai ser de tanto, mas isso tudo em tópico, segundo a gente viu lá. Então, sucinto, o mais sucinto possível. É assim, também não pode ser direto, né? Escrever tilápia, espécie, tilápia. Então, você descreve o que que é, a origem, de onde vem, da onde está pegando e afins. Mas evitar encher linguiça. Ou outra questão que projetos errados é fora da lei. Tá fora da lei, tá errado. Já no start. Então, você é a mesma coisa que jogar pedra na parede. Então, vai bater e vai voltar. Então, ou nem vai ser avaliado. Então, projeto fundamentalmente tem que faz o diagnóstico para identificar qualquer tipo de ponto que precisa ser corrigido. Elabora o projeto, lembra que a piscicultura tem que ser obrigatoriamente fora, por exemplo, de mata ciliar. Então, se você tem a condição de o cara está utilizando como área consolidada, área onde está no meio de, por exemplo, vou voltar para o caso lá do cara ter só 2 metros de mata ciliar, mas a área já está enquadrada como área consolidada, beleza. Então, a área consolidada você pode utilizar. Só que a hora que você for fazer o projeto, você tem que recuperar essa mata ciliar que está na área consolidada e fazer o projeto fora da área da mata ciliar. Beleza? Então, tem que estar dentro da lei. Se estiver fora da lei, não resolve nada. Positivo? Aí é o seguinte, a aula que vem a gente vai ver os aspectos ambientais para a elaboração de projetos e eu vou compartilhar minha tela agora porque como tarefa, a primeira tarefa de vocês agora, eu vou postar um tópico que vocês vão fazer a concepção de um projeto baseado fundamentalmente no que a gente viu até agora, que é as leis que compõem o projeto de piscicultura e o que a gente viu na aula de hoje. Vocês vão fazer um mapa de uso de solo de uma propriedade. Para os que não lembram de sensoramento remoto, eu vou colocar um tutorial de como fazer no Spring. Eu não sei se vocês usaram o Spring ou o QGIS nas aulas de gel ou nas aulas de sensoramento, mas eu vou disponibilizar um tutorial que a gente fez já tem um tempo para o Spring. Eu vou querer que vocês façam um projeto completo. E eu vou avaliar vocês como se fosse o IAT. Tudo bem? Eu vou só descompartilhar minha tela aqui e vamos colocar lá. Vou compartilhar minha tela do Google Earth.
compartilhar a minha tela. Então tá, vamos pegar uma área qualquer rural aqui, estou no Google Earth. É uma chapalotina. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão catar uma propriedade qualquer. No Google Earth até é legal porque é fácil de identificar as propriedades ou as áreas das propriedades. Vocês podem catar um exemplo real ou de uma propriedade que vocês conhecem, que seria até mais legal. Se tiver matrícula do imóvel é mais interessante, mas se não tiver, tudo bem. Vocês vão catar uma propriedade qualquer que vocês consigam identificar a área de ocupação dessa propriedade. Vamos pensar essa aqui. Pelo próprio uso de solo, é essa propriedade aqui, vamos pensar essa aqui, essa aqui. Pelo próprio uso de solo aqui, essa propriedade, ela vem até o rio, sobe até aqui, vai aqui, faz isso aqui, é um triângulo. Se pegar umas mais aqui na área rural. Pegar essa aqui, ó, pelo próprio uso de solo, ela vem aqui, vai para cá, chega no rio, volta, sobe. Essa aqui é a mesma coisa. Ela vem daqui, passa aqui para cá e vai até aqui. Então, acha uma área qualquer, por exemplo, essa aqui. Acredito que seja essa aqui seja a mesma propriedade, mas então se esticar para cá, ela vai ser um todo aqui, talvez ela englobe até aqui. Acha uma área qualquer que vocês definam. Vão fazer o georreferenciamento dessa área. Vamos supor que essa propriedade fosse englobada por isso aqui, então vou fazer um polígono aqui. Vamos supor que essa propriedade fosse, fosse correspondente a isso aqui, né? Dizer que a área fosse correspondente a isso aqui. Vai fazer o uso de solo, aqui agricultura. Aqui agricultura, então, aqui agricultura, aqui é área de pastagem, aqui o cara tem tipo um brejinho, aqui toda a área de pastagem, aqui o cara tem produção comercial de aviário, então você tem que quantificar esses aviários, a área da sede, então, se fosse fazer o mapa, tu ia fazer um outro polígono aqui, então ia ter que fazer um outro polígono, ia ter que fazer um outro polígono aqui, de área de sede, por exemplo. Ó, área de sede. Teria que fazer um outro polígono de mata ciliar, outro polígono com a mata ciliar, ou quantificar daí quantos metros tem do rio, a área de lavoura, para quantificar a área de situação atual. Escreveu a área de situação atual, dentro dessa área de situação atual, você vai fazer o projeto teu, aí você vai ter que recompensar as áreas, o que que é o quê. Beleza? Então, o primeiro passo, fazer o diagnóstico, que é esse levantamento, em cima do mapa de uso de solo. Segundo passo, fazer e dimensionar seu projeto, que tem que estar constando todas aquelas características. Eu vou colocar aqui, vocês devem estar vendo a minha tela. Aqui tem o tutorial que foi feito, eu vou disponibilizar no arquivo, o que que eu quero lá. Mas está um tutorial de como já referenciar a imagem aqui, passo a passo. Vai ser bem fácil fazer no Spring. Então, você vai criar um arquivo GeoTIFF, vai importar a imagem, vai fazer o registro dessa imagem. Então, tá todo o tutorial lá para vocês seguirem. Beleza? Tudo certinho como fazer um gel de imagem. Feito o gel, você pode fazer o mapa de uso de solo no Spring. E daí, com o mapa de uso de solo do Spring, você pode definir as classes e, e você pode editar essas imagens aí, poder fazer quantificativo de enfim, desse teu situação atual dessa tua propriedade. Positivo? Basicamente é isso, pessoal. Fechou?
Sim, professor.